Ainda falando sobre frações equivalentes, eu tenho uma atividade aqui a ser realizada. Então, eu preciso descobrir qual é a fração que representa esta imagem aqui. Então, eu tenho um total de 1, 2, 3, 4, 5, 4 vezes 5, 20. Foi dividida em 20 partes, as quais eu pintei duas. Muito bem, 2 vinteavos é o que representa essa fração. Mas, se eu pensar quantas imagens eu tenho dessa figura aqui, eu posso contar. Eu tenho aqui uma imagem, aqui eu tenho outra. Aqui eu tenho mais uma, aqui eu tenho outra. Outra aqui, outra aqui, outra, outra, mais outra, mais outra. Muito bem, quantas imagens dessa eu obtive lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, eu teria dividido em 10 partes. Quantas partes desta eu pintei? Apenas uma, 1/10. Portanto, esta fração é equivalente a esta. Como que eu sei? Se eu simplificar essa fração, dividir aqui por 2 embaixo, eu obtenho quanto? 1/10. Então, eu posso representar de duas maneiras essa primeira imagem. Eu posso dizer que são 2 vinteavos ou 1/10, tá? Ou 1/10. Muito bem. Eu tenho a segunda imagem aqui, também dividida em 20 partes, as quais eu pintei 1, 2, 3, 4. 4 partes, tá? Que outra fração eu posso representar nessa imagem? Quantas partes desta eu tenho lá na imagem? Então, eu tenho uma parte, 2, 3, quem mais? 4 e 5, tenho 5 partes dessa, né? 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, eu dividi em 5 partes. Quantas dessas eu pintei? Apenas essa de cima aqui, ó, né? Essa uma parte, 1/5. Então, esta fração ou esta fração representa essa imagem. Ambas são equivalentes. Como que eu sei que elas são equivalentes? 4 vinteavos. Se eu dividir aqui por 4 no numerador, dividir por 4 no denominador, eu vou obter que fração aqui? 1/5. Na terceira imagem, eu também vou apresentar aqui a minha fração. Foi dividida em 20 partes novamente, nas quais eu pintei 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 partes de um total de 20. 5 vinteavos. Muito bem. Quantas imagens desta eu tenho lá na figura? Então, eu tenho 1, 2, 3 e 4. Portanto, eu dividi em 4 partes. Quantas partes desta aqui eu pintei? Apenas uma, 1/4. Então, a minha fração equivalente é a imagem 5 vinteavos ou 1/4. Se eu multiplicar aqui por 5 e aqui por 5, eu vou obter aqui 1 vezes 5, 5, 4 vezes 5, 20. Portanto, são equivalentes. Nessa quarta imagem aqui, eu também dividi em 20 partes, os quadradinhos, né? Nos quais eu pintei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu pintei 10 quadradinhos, 10 vinteavos. Se eu contar essa imagem aqui nesta figura, eu tenho quantas imagens desta? 1 e 2. Então, eu dividi em 2 partes,
Quantas desta imagem eu pintei lá? Apenas uma. Portanto, eu posso representar 10/20 ou meio, metade da figura pintada. Então, nessa última imagem aqui, eu tenho esta figura que foi dividida em 20 partes, nas quais eu pintei 1, 2, 3, 4, 5. 5 de um total de 20. Se eu for representar essa imagem aqui, quantas partes dela eu tenho nessa figura? Portanto, eu tenho uma aqui, pois aqui eu tenho outra, 2, mais uma aqui, 3, mais outra aqui, 4. Então, eu dividi a imagem em 4 partes, das quais eu pintei só uma. Portanto, essas frações também são equivalentes. E é isso. Espero que tenham gostado. Obrigada.